Gravar tá lento. Aí eu pensei que era aqui em casa, mas eu fui ver no grupo o pessoal todo falando. Então vamos lá. Então, para quem não tinha cumprimentado da primeira vez que eu entrei, então boa noite. Agora tá gravando. Então, boa noite. Então, a gente hoje vai ter a nossa aula online, já que a internet oficialmente voltou, por mais que ela esteja, né, ruim hoje, mas ela voltou. Então, dá para a gente tentar fazer a nossa aula. E, como eu disse, a aula, essa do texto, acho que é 15, deixa eu só confirmar se isso é 15 ou 16. Não, esse é texto 15 e a aula do texto 14, como eu disse, eu vou colocar ela na plataforma do YouTube, para quem tiver interesse em assistir. Aí eu vou colocar o link para vocês não terem que baixar o arquivo para não gastar os megas de vocês, tá? Então, o texto de hoje é O Lugar das Crianças nos Estudos Africanos, reflexões a partir de uma investigação em Moçambique. Então, esse artigo, ele vai discutir a relação... Eita, não estou vendo vocês agora. Então, o artigo ele vai discutir a relação entre a questão da investigação científica, né, a produção de artigos, de TCCs, de livros, e as crianças em África, especificamente, né, no contexto de Moçambique. Então, nesse texto, ela vai dar um enfoque nas crianças que vivem na periferia de Maputo. Então, no texto, a autora vai colocar que muitas pesquisas, né, primeiramente, a gente tem, nos últimos anos, tem crescido muito o desenvolvimento de pesquisas aqui em Moçambique. Isso tem a ver com diversos fatores, né? Mas o principal deles é, de fato, o aumento da escolarização da população, né? Então, hoje em dia, a gente tem mais e cada vez mais, né, os adultos, as pessoas entrando na faculdade para estudar, como é o caso de vocês que estão agora, vocês estão o quê? Terceiro, né? Não, mas brevemente, ano que vem, vocês vão para o quarto ano, para o processo de escrita do TCC de vocês. Então, a gente tem esse aumento da produção de pesquisa científica no país. Mas, apesar desse aumento da produção da pesquisa científica no Moçambique, a autora vai falar no texto que ainda existe uma escassez de estudos que estejam voltados para a questão da criança, da infância da criança. Apesar que as crianças representam metade da população do continente africano, mas pouco se olha para elas. No outro texto, né, que eu falei que a aula vai para o YouTube, lá no outro texto, o autor ele vai falar justamente sobre a diferença entre o conceito de infância e o criança, né? Então, no texto, o autor coloca que para ele o conceito de criança tem mais a ver com biologia, com a idade em si. E já o conceito de infância tem a ver com o processo de desenvolvimento dessa criança até chegar na adolescência. Então, esse processo de transição da criança até a adolescência, então, seria o processo da infância. Então, seria o processo de desenvolvimento para a criança chegar na fase de adolescente. A rede não está colaborando, não. Mas, como eu disse, eu vou gravar as aulas e, de qualquer forma, a gente depois vai colocar lá no YouTube. É isso que eu estava falando aqui. Eu achei que era a internet aqui de casa, que está muito lenta. Mas eu fui ver no grupo do WhatsApp várias pessoas reclamando, achando que se cortou novamente. Deixa eu até ver.
Deixa eu só conferir aqui se o meu VPN está ligado. Que as pessoas estão comentando no grupo que acham que desligaram a internet novamente, porque está ou alguma restrição, que as pessoas estão reclamando que está muito lenta e que não estão conseguindo. Tipo, no WhatsApp agora, eu não estou conseguindo abrir vídeo, nada. Se você mandar um vídeo, uma foto para mim, eu não consigo abrir. E no telemóvel eu uso Vodacom. E em casa é Wi-Fi. E tá muito lento, muito, muito, muito. Não estou conseguindo fazer as coisas, está bem demorado. Isso que eu queria ver se confirmar se o VPN tá, meu VPN no computador tá ligado. Que eu não sei o que é isso, não. Aí eu pensei que era o meu, mas. Ok, privacidade tá protegida. Meu VPN tá ligado. Tá como se eu estivesse no Brasil. Como se eu estivesse no Brasil. Vou confirmar, o VPN tá ligado mesmo. Porque tem muita gente reclamando nos grupos, dizendo que a internet agora de noite ficou insuportável, de lenta. Mas, de qualquer forma, quando terminar, como eu disse, eu vou colocar as aulas para vocês no YouTube, para quem quiser assistir. Ok? Então, voltando para cá. Então, como eu disse, a autora vai colocar no texto essa escassez. Apesar de as crianças representarem 50% da população do continente africano, tem poucos estudos que sejam direcionados para esta parcela específica da população. Outra coisa que ela vai destacar é sobre o que esses estudos são feitos. Então, vou colocar aqui, a maioria desses estudos, de fato, se concentram em crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Crianças de rua, crianças soldados, né? Como tem no caso de países tipo o Congo, a República Democrática do Congo. Então, eles vão olhar para a criança africana, por isso que é bom um texto na sequência do outro, para vocês não se perderem. No outro texto, ele vai também mencionar sobre a criança a diferença sobre, tipo, o que é ser criança em Moçambique tem um peso, tem uma conotação econômica e cultural. Ser criança no Brasil tem outra conotação. Ser criança nos Estados Unidos é outra realidade totalmente diferente. Isso tem a ver com fatores econômicos e culturais. Então, nesse sentido, a autora vai colocar que poucos textos olham para a criança africana em contexto normal. Então, digamos, eu vou fazer uma pesquisa sobre, sei lá, não sou da área de pedagogia. Não me veio agora uma ideia, mas eu vou fazer uma pesquisa com criança em idade escolar, alguma coisa num contexto específico de escola. Então, eu faço essa pesquisa lá no Brasil, eu faço essa pesquisa em Portugal. Mas quando eu venho realizar uma pesquisa com crianças na África, é como se, a gente sempre diz, é o que dá, a gente fala de dar ibope, é o que vende. Então, eu vou perpetrar essa imagem da criança africana como uma imagem de uma criança sofredora, certo? Que essa é a imagem que se tem lá fora do continente africano. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo, ele é da Guiné-Bissau, e ele fez o doutoramento dele lá no Brasil, e ele ia analisar justamente a percepção que os profissionais de saúde têm em relação às pessoas do continente africano. Então, é sempre esse contexto, tipo,
o coitadinho, a vítima, o pobrezinho. Então, é sempre esse olhar para essa pessoa como uma vítima, né? Dentro do contexto da pesquisa dele, na área de psicologia. Esse olhar de ver o africano como uma vítima. Aqui no texto, ela vai colocar que acabam enxergando apenas a criança dentro desse contexto de vulnerabilidade social, e não enxergando a criança nas suas mais diversas vertentes, né? A brincadeira, o desenvolvimento, a relação familiar, qualquer outra instância, né? Quem já teve a oportunidade de, ou acho que passear menos, mas quando você mora ou quando você estuda fora de Moçambique, em outro país, são perguntas muito esdrúxulas, muito absurdas que as pessoas fazem. É tipo assim, as pessoas aí em Moçambique andam nuas na rua. Por quê? Porque se tem imagem daquelas roupas tribais com pele de animal. Isso era em 1300, 1400, não se anda mais assim na rua. Pode até colocar uma roupa daquela numa apresentação para turista, né? Você vai para a Suazilândia, hoje tem na Suazilândia, você paga para ver o pessoal dançar com aquelas roupas que se usavam antigamente, né? Mas não é isso que a gente percebe na prática, no dia a dia. Mas as pessoas acabam alimentando esse imaginário do que é África, né? Quando meu esposo foi estudar lá em Portugal, uma vez a pessoa perguntou, tinha que fazer alguma coisa? E tinha que dirigir. Aí meu esposo disse, não, qualquer coisa eu dirijo. Aí a portuguesa, mas você tem carta de condução? Ele disse, tem. Mas lá em Moçambique tem carro? Assim mesmo. Uma pessoa portuguesa. Lógico, tem carro. Inclusive, aí ele diz, né? Inclusive, eu tenho uma BMW. A pessoa, e tem esses carros assim lá, não sei o quê. Então, você vê o nível de desconhecimento que as pessoas têm em relação a Moçambique. Por quê? Tem o desconhecimento mesmo que a pessoa não ter interesse de ir atrás, de estudar, mas também tem o que a mídia vende, como eu disse a vocês. O que dá audiência, né? Hoje em dia, vamos dizer, no cinema, tem melhorado muito, né? Hoje em dia, principalmente por conta da Netflix, então a gente tem muito cinema nigeriano, muito cinema, filmes sul-africanos, aqui em Moçambique também. Mas a gente sempre nota, somente que mesmo assim, que vão se reproduzindo estereótipos em relação ao continente. Então, eu estava conversando, né, a gente estava assistindo Netflix, eu estava procurando, né? Eu coloquei filmes sul-africanos, eu queria ver se tinha algum lançamento. E eu fiquei impressionada, que é sempre a mesma coisa. Violência, 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 violência. Aí eu disse, tipo, oi, na África do Sul vocês não têm outro papo para você, outro motivo, outra coisa para se fazer cinema que não seja violência, entendeu? Então, essas coisas vão perpetuando a imagem que as pessoas têm lá fora sobre Moçambique, sobre a África, de uma forma geral, né? Então, na questão dos estudos, também, né? Então, de você perpetuar esse olhar para as crianças no sentido de crianças vulneráveis, crianças que precisam ser protegidas de certa forma. Outra coisa que no texto, nesse artigo, ela também vai questionar, de fato, o próprio conceito de infância, como eu falei, né? Então, no texto o texto anterior, ele vai mencionar a infância como esse processo de desenvolvimento da criança, ok? Mas, como eu falei, o ser criança em Moçambique tem uma conotação. O ser criança no Brasil ou na Europa, em qualquer outro lugar, vai ter uma conotação totalmente diferente, certo? Então, existe uma dificuldade muito grande quando a gente vai pensar a questão do direito, né? Da universalidade, né? Você tem exemplo do... Como é que é o nome? A Declaração do Direito da Criança, da Infância e Direito da Criança. Foi feito esse documento na década de 70. Mas esse documento, ele vai falar da infância, da criança,
de uma forma geral. E ele não consegue perceber, né? O documento ele não percebe essas nuances, né? Essa diferença que existe de um local para o outro, né? Pode ser que num determinado país, numa determinada cultura, as pessoas, as moças só casam depois dos 30, né? Então, você vai ver outros países que você já tem casamento na adolescência. Então, quando a gente vai falar sobre políticas em relação ao casamento prematuro, ok? Então, essas políticas sociais em relação ao casamento prematuro, elas já vêm prontas, né, feitas pela UNFPA, né, pelas Nações Unidas. Então, mas eles vão trabalhar com o conceito do que é ser adolescente. E que ser adolescente aqui em Moçambique é uma coisa. Ser adolescente no Brasil é outra totalmente diferente. Eu sempre brinco, apesar de já ter morado aqui, pronto. Algumas coisas eu ainda me impacto. Tipo, aqui é muito comum vocês mandarem as crianças fazer, a gente diz no Brasil, fazer mandado, né? Tipo, ó, vai na padaria comprar pão. Não tem nada demais, não é exploração do trabalho infantil. Você pedir para o seu filho ir na padaria comprar um pão. Mas às vezes eu vejo crianças na bicha do pão, crianças de 5, 6 anos de idade, certo? Que aqui se torna normal a criança fazer esse tipo de atividade. Então, lá dentro, lá no Brasil, isso seria inconcebível. Então, se você manda o seu filho pequeno, né, nessa faixa, a faixa dos 6 anos de idade, tipo os meus, né, que tem 6, mandar o seu filho de 6 anos na padaria comprar pão, lá no Brasil, se pegar essa criança sozinha na rua e souber que fui eu que mandei, eu vou ser presa, que eu estou cometendo um crime, que eu não posso mandar uma criança menor de 12 anos de idade sair na rua sozinha para fazer alguma atividade que não esteja acompanhada por um adulto da família, entendeu? Então, você tem a mesma idade, a mesma criança, mas com conceitos totalmente diferentes do que pode, o que não pode fazer. E, como eu disse, aí tem essa questão de como é que você vai conciliar uma declaração de direitos humanos, uma declaração de direito da criança, que são documentos que são preparados por órgãos internacionais, como eu disse, feito o UNICEF, no caso da criança, a ONU, a UNFPA, no caso das mulheres, instituições, né, que trabalham com criança, com mulher, a nível mundial. Então, muitas vezes esses documentos, eles não vão levar em consideração essas especificidades que cada país tem. Então, pesa muito, principalmente quando a gente vai falar sobre vamos dizer, a questão do trabalho infantil, certo? Então, o que é trabalho infantil para o brasileiro, né? Para um pesquisador brasileiro que venha para cá, ele vem para Brasil, vem do Brasil para realizar uma pesquisa aqui. Então, para aquele pesquisador que vai olhar uma determinada realidade, ele vai dizer, mas aí vai escrever um artigo e vai dizer, aqui em Moçambique, né? Há um grande número de crianças que trabalham, existe a exploração do trabalho infantil por parte das famílias moçambicanas. Então, se você olha a coisa por cima, de uma forma rasa, você pode ter você pode fazer uma afirmação que inverídica, né? Por isso, pelo menos no caso das ciências sociais, a gente preza tanto pela etnografia, por um trabalho, por uma pesquisa mais profunda, né? Porque tudo, tipo, causa-consequência. Então, não adianta você olhar, tipo, ok, aqui muitas crianças trabalham, sim. Por quê? E o que, principalmente, a gente se pergunta, o que é ser criança aqui em Moçambique? Então, pode ser, como eu disse, pela minha lógica, enquanto brasileira, que eu vá enxergar uma criança de 10 anos como uma criança frágil, pequenininha, que precisa de proteção, que não sabe fazer nada. Não. Enquanto aqui a gente tem meninas, principalmente as meninas, de 10 anos de idade,
que já cuidam da casa, que fazem almoço, né? Que fica com o irmão menorzinho o dia todo na neneca, para a mãe poder trabalhar, para sustentar a casa, porque tem a ver com a necessidade. Então, tem essas diferenças, essas nuances que precisam ser observadas, ok? Então, no texto, a autora ela vai falar sobre a experiência dela, né? Ela é portuguesa, viu? Informação para a gente poder entender. Então, ela é portuguesa e veio para cá para fazer a pesquisa dela do doutoramento. Então, ela coloca, né, que no primeiro ano da pesquisa, né, ela foi trabalhar numa escola primária, né, e num centro de acolhimento para crianças de rua em Maputo, né? Então, ela coloca que essa experiência, essa oportunidade, serviu para ela poder vivenciar de perto a realidade, as trajetórias de vida de crianças em situações diversas, né? Crianças órfãs e crianças que tinham, né, têm os pais, ou crianças que têm uma determinada situação sociofamiliar, ou crianças de origens, que ela vai colocar, né, de origens diferentes, de bairros diferentes. Então, dava para ela perceber duas realidades distintas e poder, de certa forma, comparar essas realidades que, mesmo sendo crianças moçambicanas, eram realidades tão diferentes. Eu estava falando na outra aula sobre essa questão, porque para a gente ver isso funciona na prática, no dia a dia. Se a gente pensar na questão da escola, né, da educação escolar. Então, uma criança moçambicana que estuda num distrito que tem que levar tijoleira, bloco, que vocês chamam aqui, né? Tijoleira para você, que eu sempre confundo, tijoleira para vocês é outra coisa. Tem que levar bloco. Tem que levar bloco para a escola para poder sentar, para não sentar no chão de terra. Que muitas vezes não tem um quadro para o docente escrever, que a aula é feita embaixo de uma árvore. Que essa pessoa tem que sair da escola e ir direto para casa para poder fazer a comida dos irmãos. Vai varrer casa, vai lavar roupa, vai ficar, como eu disse, com o irmão pequeno amarrado na neca o dia todo. Vocês acham, sinceramente, mesmo essa criança sendo moçambicana, que ela vai ter as mesmas oportunidades, o mesmo desenvolvimento cognitivo que uma criança que, apesar de também ser moçambicana, mas que more num bairro de classe média, né? Não precisa nem ser rico, mas que more na cidade, que tenha acesso a uma escola privada, né? Fazer atividades extra-classe, um karatê, um balé. Essas duas meninas têm as mesmas oportunidades, vão ter o mesmo desenvolvimento. As duas são moçambicanas. Se a gente pensar do ponto de vista de o que é ser moçambicano, o que é ser uma criança em Moçambique. Mas até dentro do próprio país, a gente vai ter essas diferenças, essas nuances, certo? Então, a forma como você vive, principalmente as questões econômicas, vão influenciar a sua trajetória de vida, né? A sua trajetória de desenvolvimento. Em relação às crianças de rua, né, já que ela trabalhou em uma instituição que acolhia crianças de rua aqui em Maputo, ela vai se questionar quais são as motivações que levaram aquelas crianças a viver na rua, certo? Ela vai fazer um recorte de gênero. Então, ela vai observar que na escola primária, ela tinha crianças de ambos os sexos, meninos e meninas. Já quando você olha para a população de rua, ela coloca que no centro que ela trabalhou, exclusivamente só existiam crianças de rua do sexo masculino.
certo? Aí, muitas vezes, devido a conflitos familiares, esses meninos acabam saindo de casa e indo viver na rua. Também no outro texto, a gente abordou essa questão das motivações que levam a criança a ir para a rua. Então, quando você entrevista essas crianças que vivem em situação de rua, a maioria delas alega, de fato, maus tratos, certo? Ou a criança quer ter uma liberdade que a família não acha adequada, certo? Então, a família vai tolher, vai, né, poldar essa liberdade da criança e acaba tendo um conflito, ou por casos de violência mesmo, né? Somente relacionado ao alcoolismo. Então, muitos pais que batem nas crianças, as crianças acabam fugindo e indo morar na rua. Então, quando ela vai observar, fazer esse recorte de gênero, a autora vai questionar: mas será que não existem meninas que vivam em situação de rua, né? E ela vai tentar, ela vai fazer essa reflexão. Por que que nas ruas a gente só tem meninos e não tem e não tem meninas na rua? Por que que vocês acham que isso acontece? Alguém quer falar? Alguém quer dar uma opinião? Porque entre a população de rua, a maioria é do sexo masculino e não do sexo feminino. Estão quietinhos. Não, não é tudo. Tu nunca tá quieto, não, Tutu. É os meninos aqui. Humberto, Inácio, os que gostam de falar. Mussa, estão quietinhos demais. Pois não, Inácio. Pronto. Inácio, depois Mussa, tá vendo? Se eu provoco, vocês falam. Pronto, Inácio e depois o Mussa. Por que que nas populações de rua existem mais população do sexo masculino e não do sexo feminino? Ah, eu poderia dizer por dois motivos. Ah, primeiro, se formos olhar para a população de rua, vamos perceber que muitos deles é, é porque estão em situação de rua, porque muitos acabaram envolvendo-se em talvez consumo de droga, e na maioria as pessoas que envolvem-se com essas coisas são pessoas do sexo masculino. Por outro lado, as mulheres, elas têm muita facilidade em ir ao lar muito cedo, engravidar muito cedo, então elas acabam sendo acolhidas em outras famílias, o que faz com que elas ah, possam talvez ser excluídas da situação de mendicidade. Mussa. Boa noite, docente. Boa noite, turma. É, praticamente o debate é o mesmo em relação à mendicidade. A questão, aliás, é a mesma em relação à mendicidade. Doutora? Isso. Bom, o que, o que, o que, o que olha-se na nossa cidade ou no nosso país em relação à mendicidade, em algum momento é por. É, é, alô? Consegue me ouvir? Cortou um pouquinho.
Mais ou menos. Parece que estou com problemas Tá de cortando um internet. pouquinho. Parece que estou com problemas de É você e internet. todo mundo. Não é você, não, é todo mundo. Hoje tá difícil a internet, moço. Sim, boa noite. Zé também, quando tenta. Tá todo mundo cortando. Boa Então, vamos noite. fazer assim, eu vou continuar, tá certo? Mas vocês estão Boa conseguindo noite. me ouvir? Sim, sim. Eu, Consigo eu não ouvir. estou Não sei conseguindo ouvir vocês. Conseguem me ouvir, não né? consegue. Então, eu acho Não que pode. aqui é o Wi-Fi, eu acho que tá menos ruim, porque a rede tá péssima mesmo. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, não, tá cortando muito. Não consegue ouvir, docente. Agora, Humberto, Não agora. consegue. Sim, docente. Por essa questão que deu, não é? A maior parte das mulheres estão na rua. Primeira coisa, vamos dizer, é influência, não é? Influenciada negativamente com amigas por várias ambições, porque a mulher quer sempre estar, vamos dizer, que gosta muito de uma vida leve, uma vida mulata, não é sem trabalhar. A mulher atualmente, ou a maior parte que estão lá nas ruas, é de querer vida rápido, não é? Sem sacrifício. E onde eles se entregam fazer prostituição por causa de querer algo daqui para aqui. Então, esse é um dos motivos. Por causa de má influência de amigas, não querem trabalhar em casa, já quando começa a ser adolescente, aquela fase da adolescência, ela muda de comportamento, já não quer ouvir dos pais. Então, esses são motivos que levam a rapariga, sim, as meninas estarem na rua, não é? É isso. Oi, Elsa. Docente, não Oi, sei se moça, me vai tentar? permite. Tá cortando, mas É, tá. em Tá. relação, docente, em relação a esse contexto da mendicidade, o que é observado na cidade de Maputo há mais meninos vivendo em situação de rua na cidade de Maputo em relação às meninas. O que faz com que haja um número muito elevado de meninos de rua em algum momento é aquilo que é a fragilidade dentro da família. Quando, quando não há aquela rigorosidade para com os filhos, em certas famílias onde tudo deixa andar, em algum momento os miúdos acabam ficando em disperso e, e naquelas brincadeiras fora de casa acabam olhando para o estilo de vida de outros miúdos que em casa se calhar tem aquela que é ajudante de lar, que é as famosas secretárias. E aqueles meninos não têm aquela obrigação de acordar, fazer certas tarefas. Então, alguns miúdos olham para aquilo, então querem igualizar-se no estilo de vida daqueles outros miúdos. Então, isso faz com que isso faz com que, em algum momento, eles imitem aquela vida. Então, não querem também fazer tarefas de casa, em casa. Então, passam mais tempo. Quando já há aquele aperto, o miúdo prefere abandonar, passar mais tempo fora de casa. E quando as famílias olham para aquela situação, em algum momento, deixam. E o miúdo passa muito tempo fora de casa. Então, lá ele acaba olhando para quê? Para quê? Para aqueles meios de procurar um biscatinho ali, um biscatinho acolá, consegue um valorzito, então ele acha que
aquela vida é a melhor em relação a ficar em casa, ir à escola, ter uma educação rigorosa no seio da família. E um outro problema que que é constatado é aquilo que é conflitos dentro da família. Quando a criança vive no seio de uma família onde frequentemente há conflito, desentendimento dentro da família. Em algum momento a criança acaba abandonando. Vamos supor que o pai é um alcoólatra, um dependente de álcool. Em algum momento chega em casa, tem sempre barulho, então aquele barulho faz com que a criança acaba por abandonar, eh, morar com os seus pais e procurar um novo abrigo. Vai para casa de familiares e lá quando chega o estilo de vida é diferente do estilo de vida que levava em casa. Em casa, se calhar, a mãe é quem fazia as atividades. Quando chega lá em casa de avó ou tia, é obrigado a fazer atividade. E ele não conseguindo seguir aquele ambiente, isso faz com que, mais uma vez, ele acaba por abandonar aquela casa, procurar abrigo em outros lugares. E outros lugares acabam por se tornar moradores de rua. Existem vários aspectos que faz com que haja mendicidade na cidade de Maputo. Vários aspectos. A própria procura da vida fácil ou do dinheiro faz com que os miúdos abandonem a escola e, ao abandonar a escola, eles seguem essa vida de procura de dinheiro fácil. E isso faz com que o miúdo acaba se tornando miúdo de rua, porque lá ele acha que aquela vida de procurar, sei lá, latinhas, ir vender garrafas plásticas, ir vender, conseguir um dinheirozito, para ele está satisfeito, está bom, está de bom tamanho. E aquilo acaba tornando-lhe um miúdo sem uma educação familiar. E ele torna-se um miúdo de rua. Então, são vários aspectos que faz com que com que as crianças se tornem miúdos de rua, quando tem acesso a ser dado um biscato por um vizinho, então ele, ao receber aquele dinheiro, dia seguinte, quando volta da escola, de novo sai, vai e procura de um outro biscato. Então, geralmente, se os pais não observam para aqueles aspectos, ele sempre sai à procura de algum trabalho por fazer. Então, aquilo acaba tornando-se hábito ou vício e ele desvaloriza a escola e prefere sair para procurar dinheiro e aquilo vai lhe influenciando a não regressar para casa, porque se os pais lhe chamam a atenção e com porrada, ele opta em abandonar definitivamente a casa e passar mais tempo fora à procura de um ambiente que não haja porrada e que ele consiga aquilo que ele quer, que é o dinheiro, um biscatinho por fazer. E quando chega ao final do dia, ele já não tem uma família, já é um morador de rua. É mais ou menos essa a minha contribuição. Obrigada, moça. Elza vai querer falar? Depois Sim, Renato. docente, boa noite, turma, boa noite, docente. Andou um pouco sumida, docente, mas justifica-se. Sim, realmente tudo que os colegas aqui falaram é isso que está a acontecer. Não sei se foi antes da Covid-19, estava-se a fazer um trabalho, tanto é que eu também participei de uma campanha de mendicidade, não sei o que, campanhas de mendicidade, né? Tanto para crianças como para idosos. Realmente são vários fatores. Aquelas crianças da rua, porque tem crianças da rua e na rua.
eles, quando foram entrevistados, fizeram perguntas, questões, assim, disseram que alegaram várias questões, né? Então, violência, porque a mãe bate, porque a mãe não sei o que. Tanto quando foram ter com as próprias famílias, e as famílias disseram porque essas crianças não obedecem, não querem trabalhar, não sei o que. Isso também é por causa da questão mesmo das condições econômicas, né? Das condições econômicas. Geralmente, quando eu venho aqui no Spamanini, assim, eu já conversei com várias crianças muito pequenas mesmo, docente. Acho que uma das crianças, acho que devia ter 5 anos, se a memória não me falha, estava a vender água. Então eu sentei, mesmo ali em frente da administração, se a docente conhece Spamanini, sentei, comecei a conversar com ela. E aqueles moços ali assim, disseram, essa aí não vai falar. Não vai falar. Eu disse, por que ele não vai falar? Porque essas crianças, elas são instruídas, né? Com os seus, porque a maioria, alguns, né? A maioria vivem com quem? Com os seus avós. Essas mães se encontram na África do Sul e elas não ajudam aqui as responsáveis das crianças, nesse caso, que são os avós. Então, são questões mesmo econômicas e essas crianças são obrigadas pelos seus encarregados, tanto mãe, tanto avô, a ajudarem com alguma coisa em casa. E eu perguntava, que tempo é que você vai à escola? Acho que aqueles moços já conhecem aquelas crianças há muito tempo, vêm-lhes sempre ali e conhecem qual é o historial deles. Isso, alguns vão à escola quando entram de manhã à tarde têm que trabalhar. E há outros que praticamente já não vão à escola. E isso, se nós formos a notar, isso já está a se agravar. Há muitas crianças a fazerem esse tipo de trabalho infantil, há muitas crianças na rua, né? Já não querem regressar para casa, tirando aquelas que vêm das províncias, que já não querem ver que aqui no Maputo a vida não sei o que, já não querem regressar na escola. Então, realmente são vários fatores mesmo, vários fatores. E esses fatores, o principal é socioeconômico. Essa é a minha contribuição. Obrigada, Elza. De fato, a internet está... Ativa micro, docente, não estamos a ouvir. Ativa o micro, docente, não estamos a ouvir. Micro, docente, está fechado. O micro da docente está fechado. Ah, tá. Não, eu estava dizendo que vocês conseguiram ouvir o Mussa e a Elza ou ouviram com cortes? Eu ouvi devidamente. Ah, então deve ser a minha mesmo. Eu ouvi com muitos cortes, muito cortes. Certo? Mas vou tentar, assim, algumas coisas que eu peguei. Certo? De fato, o que a autora coloca é uma realidade que a gente observa isso, né? Só andar na rua, a gente observa isso na prática. Eu ouvi com né? cortes. Oi, Nath. Também, Zélia. Essa internet hoje não está facilitando a vida da gente, não. A gente é perceptível, a gente sai na rua, a gente vai ver que, de fato, a maioria das crianças que estão morando, dormindo nas ruas, são meninos e não meninas. Né? Na pesquisa dela, no caso da autora, ela vai observar que essas meninas ficam, como eu disse, a pesquisa dela não é a regra, né? Tem casos e casos. Ela observou que a maioria dessas meninas, elas têm um outro papel dentro de casa, que, como disse, é o papel de substituir a figura da mãe, né? Então, ela tem o papel de cuidadora dos irmãos,
fazer o almoço, limpar a casa, cuidar dos irmãos pequenos, na neneca, todas essas coisas. Então, quando você tem esses papéis, você acaba ficando mais em casa. O seu mundo está mais restrito à casa. Enquanto os meninos não. Os meninos, de fato, eles vão para a rua para tentar arrecadar alguma coisa. Se vender um chips, lá, Chipamanini, eu não sei se Chipamanini tem tanto, mas tipo aqui no Fajardo, muitos aqueles meninos que carregar o plástico para você. Então, vai se virando com o que tem para ganhar um trocadinho ali e um troco ali, né? Esse serviço de biscate. Então, o menino é automaticamente empurrado para a rua para poder exercer alguma função e trazer algo para dentro de casa. Enquanto a menina, não. O lugar da menina é dentro da casa como cuidadora. Então, ela vai menos para a rua. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto, de fato, é que quando tem uma ruptura, né, vamos dizer, uma família violenta, alguma coisa, esse menino ele já está mais acostumado com esse contexto da rua e ele acaba, tipo, eu não quero ficar lá, eu já ganho meu, tipo, uma esmola aqui, uma coisinha ali, eu já ganho, tipo, meus 100 meticais por dia, eu não vou querer viver dentro daquela casa apanhando. Então, ele prefere não voltar para casa e continuar na rua, certo? Muitas vezes essas meninas, quando vão para a rua, aí tem a questão da exploração do trabalho infantil. Muitas vezes elas são abordadas, né, por pessoas, adultos, que vão levá-las para outra situação. Ou prostituição, como o Humberto falou, ou envolvimento com o tráfico de droga, ou também, que a gente tem que assumir a nossa parcela de culpa dentro da sociedade, o trabalho. Então, muitas vezes, as pessoas aparecem, eu fiz isso para ajudar aquela menina que estava em situação. Ok. Se você ajuda e traz essa menina... Não, eu trouxe essa menina para minha casa. Mas isso não é um processo de adoção. Porque se fosse um processo de adoção, essa menina ia ter os mesmos direitos que a sua filha. Mas não tem a casa e ela vai exercer todo o papel que uma empregada doméstica faria. Não é a mesma forma que você vai tratar a sua filha. Sua filha vai para a escola, sua filha, né, tem os direitos que aquela menina não vai ter. Então, muitas vezes, essas meninas são levadas para irem morar em casa de tria, de parente, principalmente se você é de distrito. Então, se você é de distrito, você sempre vai ter um primo em segundo grau da sua mãe, que diz, né, traz essa menina aqui para Maputo, que eu cuido dela. Então, a família, projetando que essa menina vai ter um futuro melhor, manda a menina para Maputo. E quando chega aqui, ela se torna empregada doméstica. E se a gente pensar, ser empregada doméstica é um trabalho, ok? Um trabalho digno. Mas não é essa a relação que essas meninas têm. Isso é quase uma escravatura moderna. Você trabalha, você não tem folga, você não tem direito a estudo, você não tem direito a salário, você trabalha 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, em troca de um prato de comida. Então, esse é um modo de escravatura. Não é uma ajuda social que você está dando para essas meninas. Ok? Então, voltando para cá, como eu falei, a autora vai falar dessa grande dificuldade que ela teve de encontrar material disponível, né? Mais uma vez, ela fez um recorte, disse, então, vou olhar para as meninas que são cuidadoras, né? As meninas que assumem o papel de cuidar da casa quando a mãe ou quando a avó não está presente. E, mais uma vez, ela viu essa dificuldade que tinha de você achar estudos, né? Sobre isso, né? Mais uma vez, mais da metade da população moçambicana está na faixa entre 0 a 14 anos, e mais uma vez, eles são negligenciados quando a gente vai falar de pesquisa científica. As pesquisas são voltadas para os adultos e menos para a criança. Então, a gente encontra poucos estudos, mas os estudos que se encontram é mais no sentido do estudo quantitativo, não no estudo qualitativo. Certo? Então, a gente vai ter muitos relatórios estatísticos, produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística, pela própria Unicef,
Mas, como eu disse, faltam pesquisas qualitativas, pesquisas etnográficas, né, que falem sobre essa experiência, sobre esse cotidiano, sobre essa vida, sobre como é a vida dessas crianças, e principalmente que dê voz a essas crianças. A Elza mencionou um trabalho, né, um trabalho que elas fizeram. Mas ali você foi, né, tipo, aplica o inquérito. Quem são essas crianças de rua? Aplica o inquérito. Isso é uma pesquisa quantitativa, ok? O que você fez, mas não era o seu objetivo, de você sentar, conversar, ouvir a história dessas crianças, isso poderia ser um material que poderia ter sido utilizado nessa pesquisa, se ele fosse feito com esse viés, com esse objetivo, entendeu, Elza? Então, uma coisa é você, de fato, você sentar e você conversar, ok? Mas necessita não a gente enxergar apenas os números. Tipo, a população moçambicana de rua é formada em 90% de meninos. Esses meninos têm entre 10 e 15 anos. Então, soldados. Quem é? Ah, é José. Sim, José de onde? Veio de que província? Por que ele está na rua? O que é que José quer para o futuro? O que é que ele aspira para o futuro? Então, isso você só consegue perceber através da pesquisa qualitativa, através da pesquisa etnográfica, quando você vai realizar técnicas específicas para você ouvir aquele outro. Né? Então, ela coloca, nesse sentido, a gente não tem pesquisas em Moçambique que olhem para as crianças e que, principalmente, que dê voz para essa criança, né? Ela coloca que os estudos que ela localizou, eles dão prioridade, como a gente falou, né, a crianças em contexto desfavorável, né? Crianças órfãs, crianças vulneráveis, crianças vivendo com HIV, trabalho infantil, abuso sexual. Então, é sempre um olhar mais direcionado para esses aspectos negativos da infância em Moçambique. Então, praticamente é inexistente estudos que foquem na criança de forma plena, né? No seu pleno desenvolvimento, né? Do seu período da infância, não. Então, é como se, isso não interessa, como eu falei, né? Isso não vem de jornal, isso não chama a atenção da minha banca quando eu for fazer um TCC, né? Então, eu vou usar o que chama a atenção, o que choca, o que destaca, né? Para a gente poder conseguir realizar esse estudo. Então, quando a gente acaba apenas olhando para a criança moçambicana, dentro desse contexto de marginalização, né? Como eu disse, a gente vai acabar perpetuando uma imagem negativa que se tem em relação ao continente africano, uma imagem negativa que se tem em relação a Moçambique. Então, por isso que é necessário a gente promover estudos qualitativos que vão, sim, incluir a vivência, né, dessas crianças, dar voz a essa criança, preencher essa lacuna. Vocês que estão aí, né, tem a turma de serviço social e tem a outra turma da manhã, que é de psicologia. Vocês, como eu disse, vocês estão no 3º ano, vocês estão indo agora para o 4º ano, que é justamente o período de realização da pesquisa e de escrita do TCC, né? Então, é pensar o que eu quero pesquisar, qual o legado que eu quero deixar, qual tipo de pesquisa que eu quero desenvolver. Vocês vão pagar, né, no próximo semestre, vocês vão cursar a disciplina de projeto de pesquisa, e essas questões vão ser provocadas pelo docente. Eu não sei qual se vai ser
Dr. Rubens, vai ser Dr. Pedro. Mas vão trazer esse tipo de provocações para vocês, né? Vocês vão desenvolver a pesquisa de TCC deles, de vocês, e vocês que estão no contexto da psicologia, ou vocês que estão no contexto do serviço social, que se vocês forem fazer pesquisas com crianças, porque a gente tem essa tendência, quando a gente vai fazer com adulto, a gente acaba entrevistando o adulto. Mas quando a gente vai fazer com a criança, é tipo, a gente não dá voz para essa criança. Não dá voz para essa criança por quê? Porque ela é criança. É como se o que ela sentisse, sobre o que ela pensasse, fosse inferior, né? Então, quando você faz uma pesquisa com adulto, você não faz uma entrevista com aquele adulto? Você não escuta ele? Por que quando é com a criança você não faz desse mesmo modo? Ok? Então, se você foca apenas no lado negativo, né, do que é ser criança em Moçambique, você vai acabar obscurecendo aspectos que são importantes, que são comuns à vida da criança, como a questão do lúdico, como a questão da brincadeira, né? E você desconsidera todas essas questões. Você pode olhar para a criança dentro do contexto familiar, dentro do contexto da esfera social, mas você acaba não. Você prioriza outros aspectos, apenas os aspectos negativos, e deixa o que seria um aspecto positivo da infância em Moçambique totalmente de lado, né? Então, dentro da sociologia, a sociologia vai promover, né, que a sociologia da infância, que a gente pode contribuir, né, que a gente pode fazer pesquisas, né, com estudos mais equilibrados, né, para a gente enxergar essa criança moçambicana como um ator social pleno, que é capaz de formular suas próprias interpretações, ter a sua própria realidade. Eu posso mandar para vocês no grupo, né? De trabalhar com sociologia da infância, ou trabalhar com algo em relação à infância, bastante interessante, que é um texto Moçambique, que a autora vai analisar como é que as crianças enxergam o conceito de família. Então, ela trabalhou com grupos de crianças diferentes e depois ela foi comparar essas crianças. Crianças de famílias monoparentais, crianças de famílias, né, família nuclear, crianças órfãs, crianças que eram criadas pelas avós. Então, a autora ouviu essas crianças que vivem em realidades familiares distintas e foi aí tentar construir o que é o conceito de família para as crianças moçambicanas, entendeu? Então, é uma forma legal da gente pensar, né? A gente não pensar apenas só no aspecto... Então, é uma forma interessante da gente direcionar essa pesquisa, esse olhar, certo? Então, ela coloca aqui, ela dá exemplos. Então, vamos deixar de lado esse olhar apenas para criança órfã, criança em situação de violência, criança... E vamos olhar para outros aspectos que envolvem a infância, a interatividade, a relação dessas crianças, a relação social entre essas crianças, a questão da fantasia, a questão da ludicidade, são vários fatores que a gente pode estudar, que vocês, dentro do serviço social, podem trabalhar e não olhar apenas para os aspectos negativos, né? Então, ela coloca que o principal dificuldade dentro do contexto africano, dentro do contexto dos estudos africanos, é esse da margem. Meu esposo abriu a porta. Aí dá para ouvir aquela música insuportável lá de fora. Fecha a porta, por favor.
Não tem ninguém na turma, hoje não tem ninguém da Polícia Municipal, não? Eu canso, acho que a Polícia Municipal já não aguenta mais eu ligando. E nem aqui é. É 2 prédios para lá, uma porcaria de uma mulher que vende bebida alcoólica. Aí botam essas colunas de som. E é sexta, sábado e domingo de barulho. Eu canso de ligar para a polícia do Conselho Municipal para virem. Mas é difícil. Aí fica esse barulho irritante no ouvido. Aí você não pode. Eu tô dando aula para você literalmente com todas as janelas e portas da casa trancadas. Porque senão, abrir a janela, o barulho entra para dentro de casa. Então, aí ela vai falar aqui disso, desse verdadeiro desafio que é você ouvir esse outro. Como eu brinquei, né, da questão da Elza dizer que sentou para ouvir essas crianças, enquanto os outros colegas vão lá só aplicar o questionário. Então, a antropologia, né, a gente viu na primeira aula lá, que as ciências sociais são divididas em sociologia, antropologia e ciência política. Então, a antropologia já tem essa tradição de desenvolver estudos que você prioriza o outro, né? De você parar de olhar para o outro a partir da sua própria lógica, mas você olhar a lógica do outro, né? Olhar, observar e entender a lógica do outro, que muitas vezes vai ser diferente da sua, principalmente se você vai fazer uma pesquisa, né? Vamos dizer, Humberto, que é menino, vai fazer uma pesquisa com mulheres. Então, você vai ter que fazer um esforço para tentar entender a lógica daquela mulher que tem uma realidade e uma vivência totalmente diferente da sua, que você não vai saber. Né? Por mais que você escute, que você preste atenção, você nunca vai saber como funciona na prática por você ser homem. Mas você tem que fazer um processo de esforço para você entender a lógica desse outro. Ok? Então, ela coloca que é necessário a gente entender essa criança, enxergar essa criança como um sujeito de direito, não apenas como uma pessoa desprovida de inteligência, né? Uma pessoa inferior a mim, incapaz. Não, aquela pessoa, aquela criança, ela tem as experiências dela, ela tem a vivência dela e que pode contribuir para você, ok? Voltando para aquela questão da infância, eu já tinha mencionado. No outro texto, o autor falou sobre as diferenças da questão da infância, da criança e da adolescência, desses conceitos, né, em relação um país em relação ao outro. Então, ser criança em Moçambique não é a mesma coisa do que ser criança no Brasil. Então, esse período da infância é uma construção social e ela tem que ser contextualizada de acordo com as especificidades de cada cultura, né? E principalmente a questão da própria temporalidade, né? Vamos dizer, uma criança hoje, o que a gente vê, o que a gente conhece por criança hoje, é uma realidade totalmente diferente se a gente for olhar, digamos, para a infância das nossas avós, né? 30, 50 anos atrás, né? Então, não só apenas dentro de contextos culturais diferentes, mas também de tempo, de temporalidade também diferente. Então, é necessário que a gente vá desconstruir, né, essas visões dominantes que se tem, né? Essa visão eurocêntrica, né? A partir da visão que o europeu tem, né, sobre o continente africano e sobre a população que aqui vive. Moçambique tem criança em situação de vulnerabilidade social? Tem, sim, várias, por fatores, como bem disse a colega, por fatores econômicos, certo? Então, a gente não pode negar que a questão econômica aqui dentro de Moçambique tem um peso, uma relevância muito forte. E essas questões econômicas fazem com que, como eu disse, que as crianças tenham que viver essa infância de uma forma totalmente diferente de uma para outra, né?
fazer com que essa criança seja obrigada a trabalhar desde cedo, a assumir responsabilidades desde cedo. E que se a gente compara a uma criança, digamos, do continente europeu, a gente vai dizer, essa criança está sendo tolhida o direito dela de ser criança. Porque o que é ser criança? Entendeu? Ser criança, ele vai falar isso a partir do conceito da lógica dele, né? Enquanto o que é ser criança. Então, a gente tem que tentar entender e tentar, né, tirar essas amarras que ainda prendem a gente, porque a infância, o ser criança, não é uma coisa universal nem fixa. Tem diferenças. E essas diferenças, como eu disse, vão variar de cultura, de gênero, de classe social, até de etnia. Se a gente pensar, será que... Pronto, um bom exemplo. Uma menina macua, ela tem as mesmas vivências que uma menina xangana? Não. Se a gente pensar como a gente falou naquela aula sobre o alongamento do lábio vaginal. Então, aqui no sul, vocês não praticam determinados rituais que lá no norte são praticados. Então, essa menina, quando ela crescer e se tornar uma adolescente, ela vai ter um tipo de vivência em relação ao seu corpo totalmente diferente do que uma menina xangana que teve outra vivência totalmente, uma experiência totalmente diferente. Então, como eu disse, é difícil a gente só colocar as caixinhas e tentar encaixar, né, esses conceitos dentro dessas caixinhas, porque esses conceitos, eles são variáveis, eles vão mudando de cultura para cultura, de geração para geração, ok? Então, como eu disse, a gente vai ter uma série de leis promulgadas, e essas leis geralmente são leis que derivam de um documento único, né? Então, no caso da mulher, a gente vai ter a Convenção de Direitos de Gênero, em 1965, no Cairo. Então, em relação às crianças, a gente tem a Convenção do Direito das Crianças, né? A gente tem a primeira convenção que foi da década de 70, depois teve outra na década de 80. Então, essas convenções que as Nações Unidas promovem, como eu falei, elas vão adotar uma visão universal, né? Muitas vezes baseada num modelo ocidental de desenvolvimento infantil. E que se você pega esse modelo de desenvolvimento ocidental e traz, e tenta aplicar isso aqui em Moçambique, não vai dar certo, porque em Moçambique tem as suas especificidades. Do mesmo jeito que você levar isso para a África do Sul, vai ser outro contexto totalmente diferente, né? Tem que ter uma margem para que cada país vá construir o seu próprio documento, a sua própria Convenção de Direito da Criança, com base nas especificidades, né, da sua cultura. Tem um trecho nessa Convenção de Direitos Humanos, certo? Que ele vai falar assim, ele vai dizer que um dos artigos que exige a abolição de práticas prejudiciais à saúde da criança, certo? Então, a grosso modo, eu acredito que se eu perguntar aqui para vocês, se vocês concordam com essa afirmação, que tem que se abolir qualquer prática que seja prejudicial à saúde da criança, eu tenho quase certeza que todos vocês vão concordar. Mas, docente, tem que abolir mesmo, tem que abolir mesmo. A questão é que, como eu falei, quando você coloca isso de uma forma universal e não leva em consideração as especificidades, é nesse sentido que eu quero dizer. Eu vou dar um exemplo. Dentro da Organização Mundial de Saúde, aquela prática do Matune, né, é considerada mutilação genital feminina, que é abolida pela Convenção de Direitos. Entendeu? Por quê? Existem... mas aqui em Moçambique, a gente não pratica mutilação genital feminina. Isso é coisa que acontece, tipo, no Zaire, Zâmbia, ok, que é a
retirada do clítoris da menina na faixa aí dos 8, 10 anos de idade. Mas, pela lei, o que está lá na convenção, aquela prática que as mulheres moçambicanas fazem de puxar o lábio vaginal da menina para alongar ele, é considerado uma mutilação genital feminina. Entendeu? Por isso que eu disse, aí você, mas eu fiz isso na minha filha, não acho nada demais. Minha mãe fez isso comigo, não acho nada demais. Porque são valores culturais, certo? São valores culturais que muitos de vocês tiveram, cresceram, viram, e isso foi naturalizado. Mas se a gente for olhar o documento das Nações Unidas, o documento da Unicef, isso vai ser visto como uma prática que é inconcebível. Isso é uma mutilação do corpo da mulher. A mesma coisa vai se aplicar em relação ao trabalho infantil. Você vai dizer que a criança não pode trabalhar. Isso pode fazer sentido, né? E como eu disse, eu sempre brinco para vocês que tem o mundo utópico, o mundo perfeito, né? Gostaria muito que aqui em Moçambique as crianças não precisassem trabalhar. Mas isso faz parte da realidade. E se essa criança não trabalha, ela não traz o sustento para dentro de casa, porque aqui em Moçambique existem muitas famílias que são chefiadas por outras crianças órfãos que lideram a casa, sem a presença de um adulto. E que em outro país do mundo isso poderia ser inconcebível. Como exemplo do Brasil, pela lei brasileira, uma pessoa menor de 16 anos não pode morar sozinha, muito menos ser o cuidador responsável das outras crianças da casa, como acontecem aqui, e a gente enxerga isso como normal, certo? Esses conceitos universais que a Unicef, que as Nações Unidas, o UNFPA usam, é sempre no sentido de tentar buscar o melhor interesse para a criança, ok? Mas, como eu falei, quando você usa um modelo, né, único para todos os países, você acaba, de certa forma, você pode acabar reforçando preconceitos em relação ao continente africano. Porque as pessoas vão olhar e dizer, porque lá em Moçambique eles fazem mutilação genital feminina, porque lá em Moçambique eles exploram o trabalho infantil. Entendeu? Então, vai se olhar para cá como o diferente. Você não é igual, né? Você não cumpre as mesmas regras que eu cumpro, você não vive do mesmo jeito que eu vivo, então você entende que aquele outro, o que é diferente de você, como eu disse, a partir da lógica do etnocentrismo, de você olhar para o outro a partir de si mesmo, né? Então eu vou dizer, mas essa forma que você vive está errada, porque a forma que eu vivo está correta, ok? Um bom exemplo disso é quando a gente vai falar sobre a própria... É uma questão que, para vocês aqui de Moçambique, é uma coisa que faz parte da realidade de vocês. Se a gente pensar na questão da poligamia, como no outro texto também ele vai falar sobre aqueles conceitos, novos conceitos de família. Então, se eu, enquanto brasileira, chego aqui, eu vou ter um primeiro impacto, dizer, na mesma casa, o homem com 2 mulheres, por quê? Porque praticamente a população muçulmana no Brasil é bem pequena, né? Então não faz parte da nossa vivência, da nossa realidade. Enquanto para vocês é normal. Então, se eu questionar para uma família muçulmana o que é que ela acha da poligamia, eles vão me dar uma resposta. Eu não posso chegar a partir da minha lógica de mulher brasileira, branca, cristã, e julgar que aquela prática, né, aquele modo de viver da família deles, com um homem e 2 mulheres habitando na mesma casa, vai ter, isso vai ser uma coisa inconcebível. Então, eu vou colocar nomes, né? Mas, isso é pecado, isso é errado, não pode ser permitido uma coisa dessa, mas para eles faz sentido. Então, como eu disse, eu não posso ter um olhar etnocêntrico, olhar para o outro a partir da minha própria concepção. Eu tenho que olhar o outro, entender o outro e, principalmente,
respeitar, ok? Então, você está incomodando. Então, a sociologia nas últimas décadas tem defendido essa questão desse olhar para essa criança, né? Que ao você estipular que a criança ela tenha que seguir aquele modelo, aquele padrão que está descrito lá na Unicef, você está fazendo uma dupla exclusão, né? Você exclui a criança de fato por uma, digamos, uma exclusão econômica, né? Que a gente não pode negar que o problema econômico, o problema da pobreza é uma coisa endêmica aqui em Moçambique. Mas você olhar para essa criança de uma forma, né, como no texto ela vai colocar, você olhar para essa criança como um ser fora do lugar, a partir desse modelo ideal de infância que a gente vai criar, né, que ela vai colocar no texto, um modelo de infância de uma classe média ocidental, né, que o foco é exclusivamente em estudos sobre o desenvolvimento, sobre a educação, sobre a infância, sobre as brincadeiras, ludicidade. Então, você não pode, a gente brinca no Brasil, nem o 8, nem o 80. Você não pode só olhar para a criança africana nesse sentido de a coitadinha, a vítima, né? Porque aí você está perpetuando uma imagem negativa sobre o continente africano, mas você também não pode pegar um modelo de infância que você tem nos Estados Unidos e dizer, pá, esse é o modelo de infância perfeita. E se a sua criança, as crianças aqui de Moçambique não seguem esse modelo, então são menos crianças, são crianças infelizes. A gente precisa desenvolver políticas sociais para melhorar a qualidade de vida dessa família. Não pode ser assim, a gente tem que achar um meio termo em relação a essas pesquisas, né? Então, a gente tem que reconhecer que existem essas diferenças, né? E tem que dar voz a essa criança para poder ouvi-las, né? Para poder perceber o que é que ela sente, o que é que ela vive dentro da prática dela, para poder a gente entender, né? Então, o papel dos estudos africanos, né? Dos estudos das pesquisas em África, ele é crucial para a gente poder tornar visível, né? Essa experiência cotidiana das crianças, como disse, que muitas vezes acabam sendo obscurecidas, né? Por essas situações extremas de criança soldado, casamento prematuro, violência, só isso, né? Então, a gente tem que direcionar o olhar para a vulnerabilidade social, olhar, sim, para as questões de pobreza que existe no continente, mas a gente também pode enriquecer a compreensão que se existe em relação às crianças quando a gente olhar para a criança aqui em Moçambique, enxergando-a enquanto criança, porque esses dados vão permitir, vão ajudar a construção de políticas públicas, de políticas sociais, que, mais uma vez, como eu disse, muitas vezes essas políticas elas já vêm prontas do órgão financiador. Então, digamos, o governo da Dinamarca financia política social em Moçambique. Então, a política social ela já vem pronta. Mas essa política social ela foi desenhada para a realidade da criança na Dinamarca. Quando chegar aqui, ela pode não funcionar, não pode dar certo. Então, a gente tem que promover os estudos sobre a criança para que isso ajude posteriormente na construção de políticas sociais, de discussão sobre, de fato, o que é a infância aqui em Moçambique. Da minha parte do texto, eu vou terminar. Alguém quer falar, trazer alguma contribuição sobre o que a gente viu hoje na aula, sobre esse papel dos estudos das pesquisas científicas em África em relação à imagem, né, do que é ser criança aqui no continente africano ou aqui em Moçambique? Alguém quer complementar mais alguma coisa?
Hoje não, Humberto. Sim, docente, boa noite mais uma vez. Quando olhamos, não é, criança em Moçambique e em outros países, ou crianças africanos, olha-se como crianças que sofrem, cuidadinhos, que não têm cuidados, né? Ou não são cuidados, mas através do que é a pobreza dos seus descendentes, tudo parte dos descendentes. É por isso a África é visto como crianças que sofrem por causa da pobreza, às vezes a morte dos pais. As crianças ficam abandonadas e não há ninguém, ou o Estado não consegue acolher as pessoas. Não há essa inclusão, não é? Não há essa inclusão de crianças desfavoritas, não é? Então, se o Estado criasse políticas de acolher aquelas crianças órfãs, porque o que existe demais são organizações, não é? Que acolhem as crianças, mas as organizações não conseguem cobrir só sozinhos. É preciso o Estado também ter essa moral, ter essa capacidade ou essa vontade de poder ajudar. Tem que haver essa vontade. Mas nossas políticas só existem no papel, na realidade é outra coisa. É por isso, em termos de saúde, não temos uma saúde adequada, tudo. E crescemos também, não, crescemos sem muita inteligência, através de preocupações, não porque as crianças não têm essa capacidade, mas cresceram num ambiente de pobreza. Como vai crescer? Como vai crescer? É preciso assistência. Só as crianças crescem só sem a assistência de um profissional. Como vai ter essa capacidade de pensar e progredir melhor? As crianças crescem-se depois dizem que não temos estudo de qualidade. Não é por causa de estudo de qualidade. É a pobreza. Tudo parte de pobreza. Quando uma criança não cresce num ambiente saudável, automaticamente não tem um futuro assim brilhante. Não tem. Então, solução. As políticas moçambicanas, africanas devem ser implementadas a olhar a inclusão das crianças, não é? Muito obrigado, docente. É tudo. Obrigada, Humberto. E a gente falou da voz das crianças, a sua estava querendo falar. Devia dizer, Humberto, para de falar e passa o telemóvel para ela, que ela estava ali, mamãe querendo falar. A gente vai derivar a voz para ela, deixar ela falar no lugar do Humberto. Estou brincando, Humberto. O que você falou, Humberto, tem muito sentido. De fato, a gente sempre fala, tem algumas legislações aqui em Moçambique que para algumas coisas servem, mas na prática elas não funcionam, certo? Aí eu sempre digo, o Moçambique é perfeito no papel, né? Lá, no papel. Na prática, não funciona. Mas em relação ao que você falou sobre as crianças órfãs, eu acho que ele ainda falha muito, né? Porque existem uma série de regras na lei que acabam piorando a situação. Então, digamos, um orfanato, né? Então, o orfanato, para o orfanato funcionar, ele tem que ser regulado pelo Estado. Por mais que seja uma iniciativa, tem orfanatos do Estado e tem orfanatos que são de igreja, né? Igreja evangélica, igreja católica, freira, tal, não sei o quê. Mas para que ele funcione, ou até um ONG, como você bem citou, para que ele funcione, ele tem que ter o aval, a autorização do Estado. Certo? Então, existe uma série de regras para que esse orfanato possa funcionar. Então, uma das regras é o Estado, não é regra, o Estado não tem dinheiro para me ajudar. Então, eu vou abrir um orfanato, olha, eu quero abrigar crianças aqui. Tem espaço? Não. Então, o Estado, ele não me dá nada.
Ele só vai me cobrar, né? Mas ele não me dá nenhuma contrapartida para eu abrigar essas crianças. Mas o Estado ele vai estabelecer regras que eu tenho que cumprir. Uma das regras é: eu não posso receber ajuda financeira. Oi? Eu acho essa regra ridícula, absurda. Porque como é que eu vou ter um orfanato, vou receber crianças carentes e eu não posso receber ajuda financeira? Então, como é que isso se gere? Então, eu não posso receber ajuda financeira. Então, o Estado vai me dar? Não, o Estado não vai dar, porque o Estado está um Estado falido e não tem dinheiro para isso. Então, o Estado nem dá assistência financeira, nem abre os orfanatos, e nem deixa as pessoas que têm orfanatos, que cuidam de crianças órfãs, receberem dinheiro. Então, o orfanato ele pode receber o objeto, faz parte da regra. Por isso que eu estou dizendo que isso é ridículo. Na minha concepção é ridículo. Então, o orfanato ele pode receber, eu posso chegar lá e posso dizer, olha, o que é que você precisa? Ele vai dizer, eu preciso de 10 sacos de arroz. Então, eu posso te dar 10 sacos de arroz. Mas eu não posso te dar, 10 mil meticais e dizer, Humberto, vai lá e compra para o que as crianças precisarem. Você não pode receber valor. Você só pode receber em produtos. Então, muitas dessa ajuda vem de pessoas que estão fora do país. Então, como é que essa pessoa fora do país é um complicador? Entendeu? Então, isso atrapalha. Então, o Estado, ele nem ajuda e ainda vai atrapalhar, né, o que seria a obrigação do Estado. Porque o terceiro setor, as ONGs, elas vão entrar quando o Estado não funciona. Quando tem uma falha, aí eu entro para preencher essa lacuna, essa falha. Então, se o Estado funcionasse na prestação de assistência às crianças órfãs carentes, não precisava das ONGs. Mas as ONGs entram porque o Estado falha. Aí o Estado, ao invés de ajudar, o Estado vai dizer, não, é regra disso, é regra daquilo. Tem países que têm agora facilitado a questão. Pronto. Então, a criança vai para o orfanato, a criança é órfã, vai ficar lá no orfanato. Essa criança vai ficar naquele orfanato até fazer 18 anos. E quando fizer os 18 anos, vão botar ela para fora, né? Joga ela na rua. Como eu disse, Moçambique tem fatores culturais. Tem um fator cultural, vocês têm um olhar ainda muito negativo em relação à adoção, certo? E pouca gente quer adotar, e geralmente quando quer adotar é criança bebê, tipo assim, eu pegar um bebezinho de 1 mês e criar como se fosse meu para ninguém nem saber que é adotado, aquele meio que ainda escondido. Então as pessoas não falam sobre adoção abertamente. E os poucos que têm vontade de adotar, quando chega no orfanato para adotar, é tanta burocracia, é tanto documento, é tanta regra, que se dificulta. A pessoa acaba indo adotar nos países vizinhos que tem uma regra mais branda. Então, eu já tenho percebido um grande número de moçambicanos que têm adotado crianças sul-africanas. Porque é muito mais fácil eu ir para a África do Sul e adotar uma criança do que eu adotar aqui a criança em Moçambique devido ao excesso de burocratização do Estado. Entendeu? Então, é muita coisa. É muita coisa. Como você disse, tem que melhorar a lei? Tem. Tem que melhorar muito a lei e a forma como isso funciona. Oi, Elza, pois não? A pessoa, claro que, né, uma coisa eu não sabia, realmente aqui é muito difícil, eu própria que sou colega, não sei se começaram a criar umas barreiras aí que acabei desistindo, né? Assim, se eu quiser, eu posso ir à África do Sul? Não, tem umas regrinhas que o povo burla, né? Tipo, tem que ser morador de lá, aí o povo vai e pega uma declaração de tipo, arrenda uma casa lá, coisa burladinha. Burladinha, você tem que ter uma residência, aí o povo arrenda a casa lá, tem a declaração de residência, consegue, aí tem umas burocracias. Pronto, se eu for, eu não posso, porque ele tem uma cláusula que diz que estrangeiro não pode. Ok.
Tem umas Sim, burocracias. porque aqui, Então, como é que você vai resolver o problema dessa criança? É simplesmente você pegar essa criança que está na rua e você tira ela da rua e joga ela num lugar, num sítio, ela vai ficar lá. Mas ela vai ficar lá até completar os 18. Porque você não tem um programa, um incentivo à adoção dessa criança. Simplesmente você pega ela da rua e vai jogar ela em um local. Então, a situação dela não vai mudar, porque ela vai continuar sem ter, né, uma família, né? A família são os amiguinhos que estão lá, a família são os funcionários que estão lá. Né? Por isso que eu disse que eu vou mandar esse texto para vocês, que esse texto é bastante interessante, quando ele vai falar sobre isso, sobre esse conceito do que é ser família a partir da ótica dessa criança que está lá naquele infantário. Porque se você perguntar a sua filha, Elsa, né, né, a sua, né, que é só você e ela em casa, né? Então, você vai ter uma visão, né? Sua filha vai ter uma visão do que é ser família. Muitas, por serem apenas só vocês serem uma família monoparental, muitas vezes ela vai olhar você, tipo, a heroína, por um lado. Pode ser que na fala dela apareça já o contrário, uma mágoa, porque a mãe trabalha tanto que não está em casa. Então, vai surgir um tipo de fala, um tipo de pensamento. Então, o Inácio, que é ele, a esposa e os filhos, essa criança vai ter uma fala em relação ao que é família, né? E essa criança, que é uma criança órfã, que está lá no orfanato, ela vai ter uma visão totalmente distinta dessas outras crianças, né? Então, por quê? Ela não tem essa convivência. Então, a gente fala sempre de convivência de família. É aquele que me protege. É aquele... Ah, não? Ah, não, eu pensei... então acho que é outro menino que eu vi que tinha uma foto com a moça grávida. Então, um de vocês tinha uma foto no WhatsApp com a esposa grávida. Eu achei que era tu. Né? Ah, daqui a pouco. Tá em processo, tá na promessa. Você é evangélico, tá na promessa, Inácio. Daqui a pouco vai se cumprir. Pronto. Então, pronto, foi o Humberto, que estava lá, as filhas dele, querendo participar da aula. Então, é sério, moça, que eu tô lendo isso? Ela querendo participar da aula. Oi! Oi, princesa! Tá querendo participar da aula, é? Fala, boa noite. Fala, Tá boa querendo noite. participar da aula. Não, eu tô rindo, é porque eu li aqui, o Mussa escreveu amém no chat. Cadê o Inxalá do muçulmano falando amém? Ou a gente consegue... Eu vi Mussa escrevendo amém. Inxalá, né, Inácio? Eu vi Mussa escrevendo no chat amém. Eu disse, pronto, a gente conseguiu converter o Mussa. Agora, machalá, agora, Mussa. Eu cheguei, estranhei, eu disse, pronto. Eu e Inácio, a gente conseguiu lhe converter. Tô brincando. Porque o Inácio botou amém, aí o Mussa botou amém também. Eu disse, convertemos o muçulmano da sala. Então, já passamos. Eu falo demais e vocês deixam. Vocês deixam. Né? Para ficar sem carga. Eu também, Anitta, eu estou ficando sem voz. Eu estou dando aula desde 5 da tarde sem parar. Então, vamos embora, né? Que a gente já passou, que eu disse que a aula ia terminar de 20h30. Já são 20h50, a gente já passou 20 minutos. Eu falo demais e vocês também, certo? Eu vou parar aqui a gravação e vai que daqui a pouco